Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um Abrindo Histórias. E aí, já se inscreveram aqui no canal? Então bora lá, se inscreva aqui no canal, nos ajude a aumentar aí a nossa família Abrindo Histórias. Ativa o sininho, assim todas as vezes que tivermos novas histórias aqui, vocês serão, claro, notificados. E aí, já me seguiu no Instagram? Ainda não? Então me siga lá no Instagram, @Abrindo Histórias. Lá eu dou algumas dicas e alguns spoilers aqui do canal e conto um pouquinho da minha vida aqui na Inglaterra. Eu garanto que vocês vão curtir participar dessa família do Abrindo Histórias lá no Instagram. Marca bobeira não, vamos lá comigo. Quer escrever sua história? Ainda não escreveu? Tá com preguicinha? Ai, minha história é muito longa. No Instagram você pode me mandar um áudio sem problema nenhum, eu transcrevo aqui para você. Ou, se preferir, mande um e-mail aqui para nós, abrindohistorias@gmail.com, que eu com certeza vou contar a sua história aqui no canal e ela vai ficar aqui, guardadinha com a gente, eternizada no nosso canal. Que tal? Gostou? Então não perca tempo, me mande a sua história aqui. Hoje nós temos uma história bem bacana, é da nossa amiga Rosângela. Lembrando que todos os nomes já foram trocados e a sua identidade com certeza aqui no canal será preservada, ok? Então bora lá comigo nessa história. Essa história hoje tá incrível, gente. A Rosângela tem uma mensagem muito bacana e vai passar essa mensagem aqui para todos nós. Bora comigo? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a história da nossa amiga. Olá, Mi! Olá a todos do Abrindo Histórias. Adoro seu canal, Mi. Eu conheci seu canal através do Instagram e hoje não perco nenhuma das histórias. Quero compartilhar a minha e deixar uma mensagem a todos que nos assistem agora. Me chamo Rosângela, tenho 46 anos. Podemos dizer que levantei, sacudi a poeira e dei a volta por cima. E se eu conseguir, muitas pessoas aqui podem conseguir também. Então, Mi, tudo começou porque meu marido sempre foi muito fogoso, sabe? Ele sempre foi muito bom de cama e a gente tinha uma relação normal, saudável, entre altos e baixos, que eu acredito que todo relacionamento tem. A gente até que vivia bem. Eu trabalhava fora e ele também trabalhava. Nós temos 2 filhos, um casal. Enfim, Mi, uma vida absolutamente normal, sem grandes novidades. Eu trabalhava como vendedora no shopping e meu marido sempre ia me buscar no final do expediente. Ele trabalhava, saía cedo e chegava tarde. E eu trabalhava no shopping, começava às 10 da manhã. Antes do trabalho, eu deixava meus filhos na escola e meu marido, quando chegava do trabalho, ia buscá-los. Eu ficava no shopping até a noite e meu marido então vinha me buscar. Geralmente ele vinha com as crianças. De repente, passou um tempo e ele começou a vir me buscar sozinho. Deixava as crianças em casa, lembrando que a minha filha tinha 12 e o meu filho tinha 14 anos. Não eram crianças, já eram pré-adolescentes. Mas ele acabava deixando as crianças em casa e vinha me buscar. E para ser honesta, eu não gostava muito disso não. Aquilo de super proteção de mãe, sabe? Muitas vezes eu questionava por que ele estava vindo sozinho. Ele falava, não amor, as crianças estavam lá jogando, lendo, então eu resolvi deixá-las em casa. Ok, essa era basicamente a nossa rotina. Eu queria contar um pouco sobre o meu trabalho no shopping. Porque na loja onde eu trabalhava só tinha mulheres, as vendedoras. Tinha a minha gerente, né? Eu tinha as minhas amigas, as vendedoras eram as minhas amigas. Então começou lá uma supervisora nova. Ela vinha de uma outra filial dessa loja. Ela foi transferida para o shopping que eu trabalhava. E ela passou a ser a minha supervisora. No início até que ela era amigável, digamos assim. Depois, passou um tempo, ela começou a implicar. Tudo era motivo para chamar a minha atenção. E com o tempo eu percebi que de todas as meninas da loja, ela pegava mesmo, era no meu pé. Eu não podia fazer nada. Quando era a minha vez de atender um cliente, ela me pedia para fazer outra coisa e eu acabava perdendo o cliente, eu acabava perdendo a venda. Sendo assim, não tinha minha comissão, eu ganhava por comissão.
ela me mandava ficar arrumando estoque e nós tínhamos que fazer isso numa rotatividade, mas ela passou a pedir somente para mim. Implicava com os meus horários, implicava com os meus lanches. E eu comecei a ficar assim, de verdade, muito chateada com isso. Cheguei a conversar com a minha gerente, mas ela falava: olha, é melhor você conversar com ela é sua supervisora. Então acho melhor você se entender com ela. Vai dar tudo certo, Rô, não se preocupa. Mas para ser sincera, Mi, eu já estava bem brava, eu não estava mais nem chateada. Fiquei chateada lá no início, mas agora eu começava realmente a ficar muito irritada com isso, porque ela realmente pegava muito no meu pé e todas ali entendiam isso como uma perseguição. Mas, Mi, eu precisava trabalhar, né? Então tinha que engolir esse sapo. Então, o que eu ia fazer? Tinha que aguentar. Comecei a levar isso em banho-maria. Pois bem, meu marido, um certo tempo, ele vinha me buscar na loja e ele acabava entrando. Então as meninas conheciam ele. E essa minha supervisora acabou conhecendo meu marido também. Um dia, meu marido começou a me pedir para ir embora de ônibus, porque ele tinha que fazer alguma coisa ou tinha que arrumar alguma coisa no carro, não sei. Enfim, ele tinha alguma coisa para fazer. Então, de vez em quando, vez ou outra, não eram todos os dias, mas vez ou outra ele pedia para que eu fosse embora de ônibus. Gente, depois de um longo tempo trabalhando em pé, eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas, mas eu vou te ser sincera, eu estava tão acostumada com meu marido me buscando no conforto do nosso carro, porque o carro era nosso, inclusive porque eu ajudei a comprar, que às vezes eu ficava até brava com ele e falava: poxa, mas você não consegue ver isso num outro dia, num outro horário que não seja o horário de me buscar? E ele insistia que não. Então eu comecei a ir embora de ônibus. A partir dessa nova rotina, meu marido começou a ficar estranho comigo. Eu comecei a perceber que ele não estava mais tão fogoso assim. Não me procurava mais na cama. Assim, comecei a reparar que ele estava meio grosseiro, sabe? Ele me respondia mal, era ríspido, muitas vezes era seco. Aí eu comecei a desconfiar. Comecei a desconfiar desde então, porque ele mudou comigo. Sinceramente, não tinha motivo nenhum aparente para ele mudar comigo. Nossa relação continuava bem. Nós estávamos bem. Pelo menos era isso o que eu achava. Mas ele começou a me evitar, começou a ficar irritado. Enfim, eu comecei a desconfiar e um dia nós fomos dormir e ele já virou para o lado. Inclusive, neste dia, ele não tinha ido me buscar. Eu tive que vir do trabalho de ônibus. E detalhe, eu vinha de ônibus, mas quando eu chegava em casa, ele não estava em casa, não. Eu chegava por volta de umas 8 horas da noite e ele não estava em casa. As crianças estavam sozinhas e eu tinha ainda que fazer o jantar, organizar a casa. Todo mundo sabe que trabalho de casa nunca acaba. E ele não estava lá não para me ajudar. Então, nesses dias em que eu vinha de ônibus, ele sempre chegava mais tarde do que eu, inclusive. E aí, nesse dia que fomos dormir, foi um dia em que ele não foi me buscar. Me veio uma voz na cabeça: pega o celular dele, pega o celular dele. Gente, por incrível que pareça, ele começou a dormir com o celular na mão, coisa que ele nunca fazia. E começou então a fazer isso, dormir com o celular na mão. Ele atendia ligações fora de casa, ele ia para o banheiro com o celular. Isso para mim era novidade, ele nunca fazia isso. Então ele começou a dormir com o celular na mão. E nesse dia, quando eu percebi que ele estava dormindo profundamente, eu vi que ele estava adormecido e peguei o celular da mão dele. E o celular dele, eu acredito que ele estava vendo alguma coisa e dormiu e não bloqueou. E eu consegui pegar e abrir. E comecei a fuçar o celular dele. Quando eu vejo no WhatsApp muitas, mas muitas mensagens que era um nome masculino, salvo como um nome masculino. Não era nem um nome de mulher. E eu falei: gente, não é possível.
Que número é esse? E aí eu comecei a ver as conversas. Eu fiquei pálida, eu fiquei gelada na hora. Eram conversas picantes. Tinha fotos dele, nu. Tinha fotos da pessoa. Obviamente, o nome masculino, gente, era só para disfarçar, porque era uma mulher. Eu vi muitas fotos, mas nenhuma das fotos que essa mulher mandava, ela mandava de rosto. Era só do corpo. Obviamente, o nome masculino era só para disfarçar. Foi aí que eu resolvi pegar o número e anotar o número desse celular para tentar descobrir de quem era, mas me veio uma ideia na cabeça, eu queria armar uma emboscada. Se eu não conseguisse descobrir pelo número, eu ia tentar de qualquer jeito descobrir com quem ele estava me traindo. Fiquei muito mal. Nessa noite eu chorei na sala, eu fui dormir com os meus filhos. Os meus dias depois dessa descoberta foram terríveis. Eu não sabia mais como tratá-lo, eu queria bater nele, eu queria socar, mas eu não podia, porque o meu objetivo era pegar ele no pulo, era pegar ele no flagra. Eu queria saber com quem que ele estava me traindo. Por que ele estava fazendo isso comigo? Quem que era essa pessoa? Então um dia, ele me pediu para ir novamente de ônibus para casa. E dias antes eu havia colocado um rastreador no carro, que era nosso, inclusive. Eu coloquei um rastreador e eu não falei nada para ele. E nesse dia que ele me pediu para voltar para casa de ônibus, eu rastreei todo o trajeto dele e conversei com duas das minhas amigas vendedoras do shopping, porque elas eram de total confiança. Eu falei da minha desconfiança, que eu tinha certeza que ele estava me traindo, mas eu não sabia quem era. Então eu precisava pegar. Então eu falei que eu ia sair mais cedo e nesse dia a minha supervisora não estava. Ela tinha ido embora mais cedo também e eu aproveitei para sair. E as meninas me falaram: não se preocupa, Rô, vai lá, a gente cobre você. E uma das minhas amigas falou: Rô, eu vou com você também. E como tinha 5 vendedoras na loja, as outras entenderam que a gente precisava ir embora. Não contei para todas, mas elas entenderam que a gente precisava resolver um assunto muito urgente. Então eu fui com a minha amiga no carro dela. Peguei a localização do carro do meu marido. Gente, o meu marido estava no motel a uns 15 minutos do shopping e eu não sabia o que fazer. Chegamos na porta do motel e eu falei para minha amiga: eu vou entrar nesse motel, eu vou quebrar a cara dele, eu quero saber com quem que ele tá. E a minha amiga me pediu calma, mas eu não podia ter calma, como que eu podia ter calma? Era o meu marido que estava ali, com quem que ele estava? Foi então que eu me acalmei, minha amiga tentando conversar comigo, e eu respirei fundo e falei: ok, vamos esperar ele aqui, vamos esperar ele sair, porque se ele tá saindo com essa pessoa em todos os dias que eu volto de ônibus, ele não vai demorar tanto assim para sair, porque ele chega em casa um pouco depois de mim. Ficamos ali esperando, foram mais ou menos por 2 horas. Ai, que ódio! Que ódio, eu tava com tantas sensações ao mesmo tempo. Eu tava com frio na barriga, eu tava com raiva, eu chorava, eu socava o banco do carro. E minha amiga falou: Rô, calma, você vai ter um treco. E eu falei: amiga, é hoje que eu pego esse safado. Então ficamos ali a postos e a minha amiga falou: é melhor eu continuar dirigindo, pode deixar, a gente vai pegar ele, mas fica tranquila. Eu queria mesmo que ela dirigisse, porque na hora que eu visse o carro dele, eu ia sair, eu ia quebrar o carro todinho. Mas eu ia saber sim com quem que ele estava. E aí a gente esperou. A entrada e a saída do motel eram pelo mesmo lugar. Então a gente ficou com a luz apagada do carro em frente ao motel. O motel ele ficava, gente, numa região, digamos assim, afastada. Não era um lugar movimentado. Não tinha trânsito, então eu consegui parar na rua tranquilamente e ficar esperando. Mas olha só no que eu tive que me submeter, 2 mulheres
sozinhas à noite no carro parado, nós poderíamos ser assaltadas, poderia ter acontecido alguma coisa conosco, com a minha amiga. Até nisso ele me expôs, até nisso. Na hora que eu pensava nisso, eu morria de ódio. Ok, quando de repente aparece o carro dele embicando na rua para sair. E a minha amiga na hora falou: "Miga, é agora, vamos lá." Eu falei: "Entra na frente desse carro, pode bater que eu pago. Não tem problema, se você tiver que bater, você pode bater no carro." E na hora que ele estava saindo, a minha amiga bloqueou a passagem dele, então ele não conseguia nem dar ré, porque o portão do motel já estava fechado, a cancela, e ele nem conseguia ir para frente, porque estávamos com o carro ali na hora. E eu saí e comecei a chutar o carro. Eu estava com tanto ódio que eu começava a bater no vidro. Se aquele vidro tivesse quebrado, eu tinha me cortado todinha. E ele me olhava com aquele olho arregalado, quando eu vi no banco da frente a safada da minha supervisora. Amiga do céu, a sua supervisora era amante do seu marido. Meu Deus do céu. Bora voltar aqui, gente, desfoquei. Quando eu vejo no banco da frente a safada da minha supervisora, eu não estava acreditando que aquela mulher, aquela nojenta, era amante do meu marido. Eu comecei a surrar ele, porque ele já tinha saído do carro nessa hora. E eu comecei a socar ele. Sai do carro, sai do carro. Quando ele saiu, ele falou para mim: "Você tá louca? O que você tá fazendo aqui?" Gente, como assim? O que eu tava fazendo lá? Ele ainda teve a coragem de me perguntar o que eu estava fazendo lá. E aí a minha amiga também saiu do carro, mas não tirou o carro da frente dele, não. Então, assim, ele realmente ficou travado. E ali a supervisora, a cachorra, dentro do carro, com aquela cara. Olha, eu queria tanto arrancar os cabelos daquela mulher. E eu falava para ela sair do carro. Sai do carro, sua pi, né, gente? Não dá para falar aqui. Sai do carro. Então era por isso, né, que você implicava comigo, sua invejosa, sua nojenta. Você conseguiu o que você queria, agora ele é todo seu. E ela quieta, ela me olhava com um ar de deboche. Vocês acreditam? Ela me olhava com um ar de deboche. A minha amiga tentando abrir a porta do lado dessa supervisora, que a minha amiga também tinha raiva dela. E eu batendo no meu marido, socando meu marido. Resumo: a supervisora saiu do carro e a minha amiga falou para ela: "É melhor você vir comigo." A minha amiga queria levá-la no carro dela, porque o carro em que eu tinha ido para o motel era o carro da minha amiga. "É melhor você vir comigo se você não quiser apanhar aqui no meio da rua", a minha amiga disse para a supervisora. E eu entrei no carro com o meu marido e fui com ele para casa. Eu xingava ele de tudo quanto é nome. Quando chegamos em casa, inclusive, eu peguei as roupas dele e joguei no chão. Falei para ele ir embora naquele momento, porque eu ia pedir o divórcio. E ele falou para a gente conversar, porque foi um erro, que ele nunca mais ia fazer isso. E eu não queria conversar sobre isso, porque meus filhos estavam ali. Eu só falava para ele: "Você vai embora, porque senão eu vou te matar." E ele resolveu sair de casa. Eu fiquei muito mal aquela noite, eu só chorava. As minhas amigas depois me ligaram. A amiga que foi comigo me ligou, ela foi para minha casa, ficou comigo lá. Ela realmente foi uma grande amiga nesse momento. Eu estava assim, desolada. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu voltava para o trabalho. Eu não sabia como lidar com o meu marido, ex-marido agora. Eu não sabia. Eu estava perdida, eu não sabia o que fazer. E conversando muito com a minha amiga, eu decidi compartilhar isso com a minha mãe. Liguei para minha mãe, conversei com a minha mãe, com as minhas irmãs. O meu irmão queria ir lá na casa da minha sogra, onde meu marido estava, né? Porque eu botei ele para fora de casa e queria socar a cara dele. Mas eu resolvi que não, né? Nesse momento eu respirei fundo, eu pedi calma para todo mundo e deixei todo mundo ciente do que estava acontecendo. Eu ia precisar de ajuda com os meus filhos. Então as minhas irmãs me ajudaram quanto a isso, quanto às crianças, e eu resolvi continuar trabalhando no shopping.
E eu fui lá, fui para o shopping e conversei com a minha gerente. Falei tudo o que tinha acontecido. E ela me falou se eu queria ser transferida no meu trabalho por uma outra loja, que, para ser sincera, também ficava perto para mim. Mas eu não queria perder contato com as minhas amigas, e aí eu falei para ela: eu vou continuar aqui, mas sou eu ou ela aqui nessa loja. Porque se eu continuar aqui trabalhando com ela, eu vou quebrar a cara dessa mulher. Eu vou quebrar a cara dela. E eu sei que isso não é nada profissional. Então a minha gerente conversou com a administração e a minha supervisora acabou sendo transferida de loja novamente. E parece-me que ela teve um problema na loja onde ela estava primeiro, antes de ir para a minha. Ela teve um problema com uma outra vendedora, mas eu não sei dizer ao certo o que ela fez, se foi a mesma coisa que ela fez comigo. Mas eu posso dizer que ela acabou com o meu casamento, porque eu não consegui levar adiante nenhum tipo de relacionamento com meu marido. Inclusive, até hoje eu não suporto nem olhar para a cara dele. Eu pedi o divórcio, ele não queria me dar de jeito nenhum, acredita? Mas não consegui, não teve conversa, não dei para ele outra chance. E os dias me foram se passando, eu fiquei muito mal, gente. Pensa que eu tinha um relacionamento que para mim era um relacionamento bom. E isso veio para desmoronar tudo na minha vida. Eu fiquei muito mal, conversei com os meus filhos sobre a separação. Eles ficaram bem tristes, né? Porque tinha uma convivência bacana com o pai. Nossa relação, como eu disse, era uma relação boa, mas eu não consegui levar adiante após essa traição. Então eu fiquei com a casa, fiquei com a guarda dos nossos filhos e eu não suportava quando meu ex-marido ia lá buscá-los, porque eu não queria ver a cara dele. Foi muito difícil para mim esse recomeço. Bom, voltando ao meu trabalho, eu continuei trabalhando no shopping até que entrou um novo supervisor na loja, um homem dessa vez. E eu tenho que te falar, nós nos apaixonamos assim que ele chegou na loja. Eu realmente não tinha cabeça para pensar em nada, eu não estava buscando uma nova pessoa, um novo homem na minha vida, que realmente foi muito difícil o que aconteceu comigo. Mas quando eu vi Ronaldo, ele entrando na loja, ele tão gentil comigo, a gente começou ali um relacionamento de supervisor e funcionário, normal. Ele sempre muito atencioso, sempre muito bacana. Às vezes engraçado, consegui até tirar risadas minhas durante o dia, porque eu vou ser sincera, eu estava bem para baixo, eu estava bem depressiva. E aí foi nascendo uma amizade e após mais ou menos 1 ano e meio que nós estávamos trabalhando juntos, já tínhamos uma amizade, já tínhamos uma convivência muito bacana. Ronaldo me chamou para sair. Foi então que eu me permiti sair dessa depressão, dar uma chance para um novo relacionamento. E nesse dia, nós demos o nosso primeiro beijo e começamos o nosso namoro, que hoje já tem 5 anos de relacionamento e estamos morando juntos há mais ou menos 1 ano. O Ronaldo é muito paciente comigo, ele é muito bacana, nós nos amamos de verdade. E o meu ex-marido, quando soube que eu estava namorando o meu supervisor, foi lá na loja querer tirar satisfação, imagina. E o Ronaldo colocou ele no devido lugar. Foi então que eu o admirei cada vez mais. Eu me senti assim, protegida, sabe? Senti que tinha um homem por mim. Não que a gente precise, mas é bom se sentir protegida. Vocês mulheres que estão nos assistindo, não acham que é bacana ter alguém que cuida da gente, que nos dê atenção, que nos proteja? Eu me senti muito bem, me senti muito segura com ele. Hoje temos 5 anos de relacionamento e a convivência do Ronaldo com os meus filhos é muito boa, Mi. O Ronaldo não tem filhos, mas considera os meus filhos como seus próprios, já que eu não posso mais ter filhos, Mi. Eu queria deixar aqui a minha história, porque ela é muito difícil. Ela foi assim muito dolorida. Entender que meu marido me traiu e me traiu 2 vezes, né?
Ele me traiu como esposa e me traiu como profissional. Ele invadiu o meu espaço de trabalho. Ele se relacionou com a minha supervisora, cretina. Mas eu consegui me livrar dessa relação. E depois eu descobri que o meu marido já havia me traído muitas outras vezes. E eu cega totalmente achando que nosso relacionamento era bom. E eu não sei a quem que eu queria enganar. Se eu queria enganar a mim mesma, se eu queria enganar a sociedade para ter uma visão de boa esposa, de uma família margarina, eu sinceramente não sei como eu não enxerguei o tipo de homem que eu estava vivendo. Mas é bom porque muitas vezes a gente questiona, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas se Deus fechou uma porta, é porque Ele tem uma outra muito melhor para abrir para você. E eu só tenho a agradecer, tenho muito a agradecer a Deus hoje pela minha vida. Hoje eu sou muito feliz e eu consegui enxergar um relacionamento saudável muito diferente do que eu tinha antes. Mas eu achava que era bom o relacionamento de antes, imagina? Um grande beijo, deixo aqui a minha história com muita alegria, depois de ter chorado muito. Beijo a todos que estão nos assistindo, eu adoro o seu canal. Eu acredito que através de histórias como a minha, nós possamos inspirar outras pessoas. Eu espero que sim. Um beijo a todos os Abrindo Histórias, ó. Já sou sua fã, Rosângela. Ô, minha querida Rosângela, que história, minha amiga. Olha, eu até marquei algumas coisinhas aqui para comentar. Gente, essa história é muito triste, é muito chocante. Imagina, eu coloquei aqui algumas partes onde ela fala que o relacionamento dela era bom, pelo menos era isso que ela achava, né? Muitas vezes a gente tá ali naquele relacionamento e a gente realmente, como ela coloca até no final, ela meio que forçava uma visão de relacionamento bom. Eu acho, na verdade, minha amiga, que você estava acomodada com o que você tinha, com o que ele te oferecia, né? E não focava no que realmente você precisava, nos seus desejos, nos seus anseios, né? Você simplesmente aceitava o que ele te dava e não era o suficiente, né? Tanto que você descobriu depois que ele tinha te traído outras vezes. Gente, isso é muito triste, né? Eu penso aqui que uma pessoa para trair é uma pessoa que ela realmente não tem o menor senso de, sabe, de carinho, de amor. É uma companheira que divide uma casa com você, que divide um lar, né? O lar, como eu sempre falo aqui, é sagrado, né? A pessoa divide o lar com você e você não tem a menor consideração, né? Se você vai lá e trai e volta para casa como se nada tivesse acontecido. É muito triste, né? Ainda mais ela descobrir dessa forma. E ainda com quem, gente? Com a chefe dela, a supervisora dela, sabe? A outra também não tem um pingo de caráter, né? Ah, mas quem era casado era ele. Gente, eu concordo, né? Ele é que deveria ter tido ali o respeito por ela. Mas se você sabe que ele é o marido, né, da sua funcionária, ou seja, um homem casado, você vai se envolver com um homem casado, sabe? Ele tem uma família, ele tem filhos, sabe? É você também se querer muito pouco para você, né? Querer ser a outra é você querer muito pouco para você, né? A gente merece tudo que o mundo tem de bom para nos dar, tá? Sabe? Então eu acho que não vale a pena. Tem tanto homem por aí, gente, sabe? Esses homens também, pelo amor de Deus, nossa senhora. E ela colocou aqui que veio uma vozinha dela, uma vozinha na cabeça. Pega o celular dele, pega o celular dele. Gente, é o sexto sentido, né? Muitas vezes a gente passa por situações difíceis porque a gente não quer ouvir essa vozinha que a Rosângela ouviu, né? A gente tem aquele sentimento, aquele sexto sentido e fala, não é besteira da minha cabeça. Vamos procurar ouvir as nossas vozes, né? Vamos procurar sentir ali e correr atrás desse sentido, desse sexto sentido. A Rosângela, ela não deixou passar não, e olha aí. Foi nessa hora que ela descobriu a traição do marido, né? Infelizmente, minha amiga, eu sinto muito que você tenha passado por isso, tenha vivido por isso. Mas ela colocou que a supervisora dela acabou com o casamento dela
Nisso eu vou discordar um pouco, né? Na verdade, ela antecipou um final de uma relação que já estava falida, né? Não foi a sua supervisora que acabou com o seu casamento, né? O seu marido já não havia mais um sentimento com você há muito tempo, né? Senão ele não procurava outras fora de casa. Então, o seu casamento já não existia, né? Mas você não havia descoberto isso ainda, né? Descobriu de uma forma muito difícil, muito dolorida, mas o seu casamento já tinha acabado, ó, muito tempo. Mas eu fiquei muito feliz que você se permitiu, né, deixar viver um novo amor aí com o Ronaldo, né, que por ironia do destino acabou sendo o seu supervisor, né? Foi justamente uma supervisora ali que antecipou o término da sua relação, do seu casamento. Você se permitiu uma nova relação com ele e vocês estão bem hoje. Isso que é o mais importante, sabe? É você ficar bem, se sentir amada, se sentir valorizada. Muitos relatos eu tenho aqui dos homens que são abusivos. Não vi relato do marido da Rosângela sendo abusivo, mas eu queria compartilhar isso com você, que muitos homens falam: ah, se eu te deixar, ninguém vai te querer. Porque você é a X, porque você é Y, porque você não é bonita, porque... Muitos homens falam isso e entram na mente da mulher. Gente, se a gente não se amar, se a gente não quiser o nosso bem primeiro, realmente, mas realmente ninguém vai querer. Ninguém vai nos amar, ninguém. Se a gente não se respeitar, ninguém vai nos respeitar. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje é que, como a Rosângela, ela se permitiu, ela se valorizou e hoje ela está com uma pessoa incrível que a valoriza, que a ama, que a protege, né? Como ela mesma se sente bem falando assim, né? Que ela se sente protegida por ele. Vamos nos amar em primeiro lugar, sabe por quê? Quando a gente se ama, quando a gente se valoriza, a gente irradia uma luz tão boa, uma energia tão gostosa, que só pessoas boas chegam perto da gente, tá? Então não deixe ninguém te pôr para baixo, não deixe ninguém falar que você é isso, que você é aquilo, sabe? Se valorize, se ame, se respeite, tá bom? Eu queria deixar um beijo a todos vocês que nos assistiram até agora. Rosângela, minha querida, muito obrigada pela sua história. E você, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva já, vamos lá, ativa o sininho. Gente, deixa o seu like, deixa o seu comentário, a Rosângela vai adorar ler. E isso ajuda muito o nosso canal, assim o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e indicam para mais pessoas que, claro, nos mandam mais histórias, assim como a nossa querida Rosângela fez. Então, bora lá, vamos ajudar a aumentar a nossa família do Abrindo Histórias. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho a todos vocês. A gente se vê onde? Claro, aqui no Abrindo Histórias. Beijos e bye!